Oi, pessoal do terceiro, tudo bem, meus queridos? Pessoal, conforme combinado, conforme prometido, vamos fazer a matéria legal, né? Não a matéria chata. Aqui todo mundo é legal, né? Os alunos, a matéria, o professor, o método, tudo, né, gente? Então vamos lá, vamos achar isso, né? Pessoal, o que nós vimos nas nossas últimas aulas, nos nossos dois últimos módulos, né? Nós estamos lá na página, na apostila 1, na página 19 de vocês, no módulo 7, tá? Este módulo 7 fala da sintetização da nossa voz passiva. Então, vamos lembrar? Estudamos a matéria, nós praticamos a ação, isso daqui é uma voz ativa, o meu sujeito age, o meu sujeito pratica a ação, estudamos a matéria, voz ativa. Para passarmos a voz ativa para a voz passiva, para fazer essa transformação, o que eu preciso, gente? De um objeto. Estudamos o que? A matéria. Tem o objeto, esse meu objeto vira sujeitinho na voz passiva, coloco o meu verbo auxiliar com o verbo principal no particípio e tenho o agente da passiva. Então, o que eu tenho aqui? Uma voz passiva, o sujeitinho é paciente, o sujeitinho recebe a ação e, gente, é uma voz passiva analisada, esticada, apresenta a locução verbal, apresenta o agente da passiva. Então, essa é uma voz passiva analítica. E aí, o que nós vimos no último módulo? A voz passiva resumida, a voz passiva sintetizada. Então, o meu sujeitinho aqui ainda recebe a ação, por isso que é a voz passiva, só que ela foi diminuída, ela foi sintetizada, resumida. Como que eu faço isso para resumir a voz passiva analítica e sintetizá-la? Eu uso o verbo que estava no particípio, lá na passiva, e coloco na terceira pessoa. Na terceira pessoa ou do singular ou do plural, vai concordar com o sujeito ao qual ele se refere. A matéria aqui, gente, é o meu sujeito, tá? Cuidado, não é objeto, tá? Às vezes a gente confunde e essa construção nos leva a confundir com objeto. Não, continua sendo o sujeito, ó. A matéria foi estudada por nós. Estudou-se a matéria. A matéria foi estudada por nós. Eu estou sintetizando, a informação é a mesma, continua sendo o sujeito. Sujeito no singular, o verbo no singular. E o que eu faço para sintetizar? Tiro o agente da passiva e coloco o pronome apassivador. Voz passiva sintética ou voz pronominal, porque obrigatoriamente tem que ter esse pronome, tá? Então, este pronome vai aparecer na sintética. Coloco este pronome aqui e sintetizei a minha voz passiva. Eu disse a mesma coisa, só que de uma maneira sintética. E se o meu sujeitinho for plural, gente? As matérias. O que vai acontecer com o nosso verbo? Então, prestem atenção, ó, mudei agora. As matérias. O meu verbo vai concordar com este sujeito, vai concordar com o número do sujeito, então ele vai flexionar. Então, o que acontece aqui na nossa voz passiva sintética, gente? O verbo flexiona, concorda com o sujeito, tá? Ao qual ele se refere. E quando que eu posso fazer isso? Transformar voz ativa em voz passiva analítica ou voz passiva sintética? Sempre, eternamente, toda a vida, quando nós tivermos um VTD ou um VTDI, tá? Então, eu só posso fazer essa transformação com VTD ou VTDI. E aí, gente, as nossas outras construções, né? Neste módulo apareceu esta construçãozinha aí para a gente fazer um paralelo, para nós fazermos aí uma analogia entre esses dois casos. Se eu uso o VTD ou o VTDI com o pronome ser para fazer a voz passiva sintética, o que é isso quando o meu verbo não é VTD ou VTDI, gente? Trabalha-se muito aqui. Era-se feliz naquele tempo.
Antigamente, assistia-se a bons filmes. Olha o que aconteceu aqui, gente. O meu verbo ficou na terceira pessoa do singular mais o Czinho. Mas que tipo de verbos são esses? Trabalha-se muito por aqui. Gente, quem trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha. É um verbo que não precisa de complemento. É um verbo que sozinho tem sentido completo. É um verbo intransitivo. Era ser feliz. O verbo ser é aquele que faz uma ligação, que faz ponte, verbo de ligação, verbo de estado. Então, olha, um verbo de ligação com o Czinho. E assistir, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, a algo. Precisa de uma prep, é um verbo transitivo, transita porque tem complemento e transita de forma indireta com uma prep. E aí, gente, todos têm o nosso Czinho aqui depois dele também, deles também. E não são verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, como nós fizemos aqui na voz passiva sintética. Então, o que eu tenho aqui, gente? Trabalha-se muito aqui. Quem trabalha-se? Não sei. Sujeito indeterminado. Era-se feliz naquele tempo. Quem era-se feliz naquele tempo? Não sei. Sujeito indeterminado. Assistia-se a bons filmes antigamente. Quem assistia-se a bons filmes antigamente? Não sei. Sujeito indeterminado. Então o que nós temos aqui, pessoal? Temos sujeito indeterminado sendo formado por verbo na terceira pessoa do singular, sempre, eternamente, toda a vida, mais o índice de indeterminação do sujeito. Esse Czinho aqui era um pronome apassivador. Esse Czinho aqui é um índice de indeterminação do sujeito. O que nós vamos memorizar disso, gente? VTD, VTDI mais Czinho, o que acontece com o verbo? Ele flexiona, ele concorda, ele varia, ele combina com quem? Com o sujeito ao qual ele se refere. VI, VL ou VTDI mais o Czinho é sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado vai ficar sempre na terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação do sujeito. Então vejam a diferença, como que nós vamos reconhecer essa história? Quando que é sujeito indeterminado? Quando que é voz passiva sintética? Quando o meu verbo tem que flexionar e quando o meu verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular para indeterminar o sujeito, com o tipo de verbo. Então lembrem-se disso, tá? Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e indireto, mais o Czinho, o verbo tem que variar, tem que flexionar, tá? E os outros tipos, todos os outros tipos que sobram do verbo, ele vai ter que ficar na terceira pessoa do singular e o Czinho mais o Czinho, nosso índice de indeterminação do sujeito, vai nos dar o que, gente? O sujeito indeterminado, tá? E para complementar essa história, onde mais aparece Czinho, tem um exercício lá no final da apostila que vai trazer essa colocação também. Onde mais aparece essa história do Czinho? Em outro tipo de voz passiva, tá? Outro tipo de voz verbal, perdão. Então, vejam esses dois exemplos aqui embaixo. O menino cortou-se com a faca. Eu tenho um verbo e tenho um Czinho aqui. E o que acontece com essa voz verbal? Como se comporta aqui o meu sujeito em relação à ação verbal? Cortou-se. O menino praticou a ação e o menino recebeu a ação de volta. Então, nós temos a voz ativa, a voz passiva analítica, a voz passiva sintética e a voz na qual a ação parte do sujeito e volta para o sujeito. Essa ação reflete. Isso daqui é uma voz reflexiva. Usa o Czinho também para terceira pessoa. O menino, ele, terceira pessoa, vai usar esse pronome, tá? E os noivos beijavam-se arduamente. Beijavam-se, gente, os noivos no sujeitinho. Olha essa ação agora. Essa ação partia de um e ia para o outro, e partia do outro e voltava para o um.
é uma ação também que reflete, o sujeito pratica ação, recebe ação, mas essa ação, olha, é mútua, parte de um para o outro e do outro para o um. Então eu tenho uma voz reflexiva recíproca, que também, na terceira pessoa, precisa do pronome ser. Então, só para fechar, isso é matéria lá do segundo ano que vocês já viram, né? Para fechar as nossas vozes verbais. Voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca, tá? E esses 3 exemplos aqui são exemplos de índice de indeterminação do sujeito, de sujeito indeterminado. Ok, pessoal? Até!